Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é Ulisses falando e nessa quinta-feira, 19 de outubro de 2023, aconteceu na cidade de São Paulo o ato contra o genocídio do povo palestino em Gaza. Na convocatória do ato também estava escrito aí como subtítulo Pela Paz no Oriente Médio. Esse foi mais um dos atos no Brasil e no mundo em defesa, em solidariedade ao povo palestino que está sendo massacrado pelo Estado de Israel. Já faz quase 2 semanas que um ataque terrorista do grupo fundamentalista religioso Hamas atingiu Israel, causando inclusive vítimas civis, e em retaliação supostamente ao Hamas, o Estado de Israel decidiu massacrar ainda mais o povo palestino, especialmente o povo palestino que está confinado na faixa de Gaza, e não faltam evidências do massacre, do genocídio, inclusive com fortes componentes racistas contra árabes, que está acontecendo por parte de Israel. Então, todo o apoio, toda a solidariedade ao povo palestino. E fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu cobrir, que a gente conseguiu pegar na cobertura de hoje. Eu estou aqui com o Pedro, da UJC e da ESP, e eu queria saber qual a importância para vocês de estar aqui construindo esse ato em solidariedade aos palestinos que estão sofrendo uma escalada do massacre que Israel comete contra eles. E além da importância desse ato, o que vocês acham legal trazer para o debate público de análise sobre essa questão e de alternativas para resolver esse problema? Perfeito. Bem, como a gente está vendo pelo mundo inteiro, a gente está vendo nos Estados Unidos movimentos de manifestações muito grandes em defesa do povo palestino, principalmente da comunidade judaica. A gente tem eu esqueci o nome da organização agora, mas está fazendo grandes atos pelo país inteiro. Na Europa, inclusive, tiveram tentativas de proibir os atos pela Palestina, e a população colou em peso, centenas de milhares de pessoas na rua, para não falar dos países árabes, também no Paquistão, milhões de pessoas nas ruas. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda não conseguiu puxar um ato desse peso. A gente tem um movimento esquerda aqui pouco anti-imperialista. Então esse ato aqui hoje, puxado pela União Nacional dos Estudantes, se configura como uma espécie de pré-ato para o grande ato que a gente está construindo para o domingo. É um ato que a gente está construindo há mais de uma semana, em conjunto com a comunidade muçulmana e com a comunidade árabe de São Paulo, e também contra as forças do campo de esquerda, assim, que atuam na causa antisionista. Então a gente está esperando que domingo a gente consiga finalmente colocar peso na rua, como os companheiros de Porto Alegre conseguiram colocar ontem, fizeram um ato bastante grande. Acho que a principal mensagem política que a gente tem que ter são duas. Primeiro, a denúncia total do colonialismo israelense contra o povo palestino, da violência que isso causa, do direito de resistência do povo palestino, acima de qualquer discussão de tática e tudo mais, mas a defesa assim, de princípio do direito de resistência do povo palestino. E no campo do Brasil denunciar a relação que muito da política brasileira, da economia brasileira tem com o Estado de Israel, principalmente na área da segurança pública, com diversas exportações de armas, de treinamento militar, para as polícias militares brasileiras que tanto matam aqui no Brasil. Além disso, uma série de acordos comerciais. Eu lembro de ouvir uma entrevista de um representante da comunidade sionista aqui no Brasil, dizendo que mais de 300 empresas israelenses têm contratos ativos no Brasil. Então pedir um mínimo do governo brasileiro de acordo com as linhas do BDS, que é um movimento consenso no mundo inteiro, que faz esforço para ser um movimento consenso, que boicote, sanção e desinvestimento. Dessa maneira, romper todos os laços econômicos e diplomáticos de Israel nesse momento é o mínimo, de acordo com o momento que há consenso internacional nesse sentido. Denunciar também que linhas como pedir corredor humanitário, por mais que pareçam importantes, pareçam uma preocupação humanitária, na verdade defendem escondido a continuação do bombardeio, o direito de Israel de bombardear, porque não faz sentido ter corredor humanitário se não está tendo bombardeio. Dessa maneira, acho que isso é o mais importante, não estar em peso na rua, denunciar não só o Estado de Israel, como também a cumplicidade do Estado brasileiro, seu projeto político com esse genocídio. Beleza, obrigado.
Estou aqui com a Marina, do Afronte, da Resistência, e também constrói a UNE. E eu queria saber, pela UNE, qual a importância que vocês veem de estar construindo esse tipo de ato aqui em solidariedade ao povo palestino, que está sendo massacrado, né, por Israel, ainda mais nos últimos dias. E também qual o caminho que vocês acham que seria legal informar para a população, sugerir para a população, para pensar uma saída para essa situação? Tá. Bom, primeiro, essa é uma luta internacional, né? E os estudantes estão construindo essa luta em vários lugares do mundo. Aqui no Brasil não seria diferente. A União Nacional dos Estudantes tem uma trajetória de luta histórica muito importante e por isso o movimento estudantil tem se somado em todos os atos em defesa da Palestina. Tivemos aqui hoje no Lago São Francisco, domingo também vamos estar na Paulista construindo esse ato, que é um ato por solidariedade, mas sobretudo um ato por justiça. A gente tem assistido um verdadeiro genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza. Então a nossa luta é uma luta por justiça pelo povo palestino, não só pelo que está acontecendo agora na faixa de Gaza, mas todos os últimos 70 anos que Israel oprimiu esse povo, ocupou seus territórios, expulsou milhões de pessoas dos seus territórios e agora está cometendo um dos maiores crimes da humanidade. Então é muito importante o movimento estudantil, os movimentos sociais, toda a esquerda se mobilizar para que a gente possa fazer a pressão institucional e internacional a partir do nosso governo, a partir da ocupação das ruas, para que a gente consiga um cessar-fogo imediato, mas também que Israel cumpra as resoluções da ONU. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Rafael Leal, da UJS, e eu queria saber o seguinte, qual é a importância para vocês da organização, de estarem aqui prestando solidariedade ao povo palestino em meio a esse massacre, né, que tem acontecido, que tem escalado nos últimos dias, e que mensagens vocês acham importantes deixar dita para a sociedade com relação a esse conflito, vamos dizer assim, para conscientizar as pessoas mais sobre o que está acontecendo lá? Eu acho que nesse momento existe uma questão mais urgente, que é a gente pedir um imediato cessar-fogo, abertura de corredor humanitário, para que a gente possa parar esse genocídio étnico que está sendo feito do povo palestino em Gaza. Então acho que o objetivo do ato aqui nesse momento é fazer a denúncia disso que está em curso, pedir o cessar-fogo, também denunciar a Associação dos Estados Unidos, que no dia de ontem votou contra a resolução do Brasil que pedia a abertura de corredor humanitário, e era uma resolução que inclusive condenava o Hamas e só queria que o objetivo dela era salvar a vida de civis, e foi vetada só pelos Estados Unidos, né? Ela teve o apoio de todo mundo, a abstenção da Rússia e da Inglaterra, mas acho que esse é o objetivo principal aqui do ato. E tem também uma coisa que para nós a JS é muito central, que é a coisa que estrutura não o conflito, né? O massacre que é feito pelo Estado de Israel ao povo palestino, né? Que é o projeto colonialista de Israel, com a ajuda dos Estados Unidos e da União Europeia, na região, né? Que desde há 76 anos, desde que você teve a decisão unilateral, né, da União Europeia, dos Estados Unidos na ONU, da criação do Estado de Israel num local que já existia o povo palestino, né? Que você tem um processo de avanço colonial e que hoje talvez consista a principal luta anticolonial do nosso tempo, né? Então acho que a gente só vai poder ter um mundo livre quando a gente tiver a autodeterminação dos povos, né? E talvez hoje o povo que precise da sua autodeterminação de maneira mais urgente é o povo palestino. Então a luta pela criação do Estado palestino, pela autodeterminação do povo palestino é uma luta central para nós. Obrigado. Eu estou aqui com a Cristine, do MES, do Juntos, diretora-geral do 11 de agosto, Centro Acadêmico do Direito da USP, e também constrói o DCE da USP. Eu queria saber, pelo MES, pelo Juntos, qual a importância que vocês veem de estar aqui nesse tipo de ato, em solidariedade ao povo palestino, e qual é a importância de conscientizar a sociedade sobre essa luta, a classe trabalhadora? Quais são os pontos aí que vocês acham que são importantes estar no debate público sobre esse tema?
Como uma organização internacionalista, a gente entende que todos os povos têm que estar unidos na luta contra o sistema capitalista, que é o inimigo comum das nossas lutas. Nesse sentido, a solidariedade às lutas de cada país, de cada povo por sua autodeterminação, é muito importante na medida em que isso aproxima a classe trabalhadora no geral. Qual era a sua pergunta? O que é importante de conscientizar a classe trabalhadora sobre esse tema? Eu acho que, principalmente aqui no Brasil, a mídia está muito claramente em favor de Israel. E eu acho que qualquer oportunidade que a gente tem de explicar o que realmente está acontecendo lá, que é um genocídio, que é um massacre, e não uma guerra em que os dois lados seriam supostamente iguais, é extremamente importante. Esse ato, por exemplo, então, é muito bom para dar vazão a essa posição e conscientizar as pessoas do que está acontecendo lá, que é uma coisa, um reflexo do imperialismo e do colonialismo. Não é apenas não é uma guerra descolada do capitalismo, né? Ela é um extermínio que vem muito como consequência dessa política imperialista do apartheid de Israel. E acho que é importante conscientizar toda a classe trabalhadora, porque lá também estão sendo oprimidas as pessoas pelo capital, no limite. Entendi. Obrigado. Eu tô aqui com o Gustavo, do POR, e eu queria saber, vocês do POR estão achando, qual a importância de estar nesse ato contra o genocídio, os massacres que vêm sendo feitos contra a população palestina, e o que é importante dizer para a sociedade sobre esse conflito, vamos dizer assim, para que a gente consiga ter uma solidariedade da classe trabalhadora internacionalmente. Bom, primeiro, mais uma vez obrigado ao canal, Mesa de Debates. A gente já tem uma parceria aí implícita, porque são várias vezes que a gente tem participado do programa. E sobre o ato de hoje, eu acho que é importante toda a iniciativa de apoio à luta dos palestinos. O que está se passando nesse momento lá em Gaza é um banho de sangue. Israel, que todo mundo sabe que é um enclave imperialista, a mando dos Estados Unidos, o Estado sionista que tem despejado toda a violência em toda a história de sua existência sobre os palestinos. Nesse momento, numa conduta ainda mais agressiva, com um massacre realmente em curso, e aí acho que no mundo inteiro tem ocorrido manifestações. Acho que aqui no Brasil, inclusive, nós carecemos de uma manifestação centralizada que possa reunir mais pessoas, né? As iniciativas que têm ocorrido são importantes, mas é preciso, de fato, dar uma expressão maior, mais massiva e mais radicalizada, né? Mas, de qualquer forma, estamos aqui. Acho que é importante levantar, nesse momento, a defesa do povo palestino. Israel tem uma linha muito clara agora de liquidação do Hamas. Existe uma certa vacilação das esquerdas em realizar nesse momento a defesa do Hamas, né? Nós, o POR, como uma corrente trotskista, evidentemente que não vai defender a política, não vai apoiar, né, o Hamas no que diz respeito à sua linha, mas nesse momento, quando há um ataque do imperialismo, se trata de colocar do lado da nacionalidade oprimida, do lado, inclusive do Hamas nesse momento, contra a investida sanguinária do imperialismo. Agora é hora de exigir que as armas sejam distribuídas para que a gente possa ter a resistência efetiva. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Enan Zobaid, fez uma fala aqui no ato agora no fim, ativista, jornalista também. E eu queria saber, primeiro, qual a importância que você vê de estar aqui construindo esse ato em defesa do povo palestino, frente a esse massacre que Israel está cometendo, né? E se você quiser também contar, vamos dizer assim, seus relatos pessoais, histórias que você acha importante trazer para conscientizar a população, informações que você acha importantes, pode ficar à vontade. Primeira coisa, muito obrigado por você estar aqui
cobrindo essas notícias tão grandes de tamanho de terror que está chegando para a gente como comunidades árabes lá fora dos nossos territórios, assistindo a essas cenas que o mundo inteiro está assistindo, mas alguém está pegando para um lado dele, outros pegando para outro lado, mas para nós como pessoas árabes é algo muito forte de violência. A gente assistiu isso, nossos pais, nossas mães, nossas crianças, assistindo isso, vendo que eu poderia estar no lugar deles se foi um outro pedaço de território da Síria grande, de Síria, Líbano, Jordânia, Palestina ocupada. Estamos hoje aqui para tentar falar um pouco para o mundo sobre essa injustiça. Essa injustiça não é sobre o que está acontecendo na terra ocupada só. A injustiça é como o mundo está reagindo, como as pessoas estão desformando essas informações sobre ser um outro significado que na favor de essa máquina de genocídio de Israel, colonizadores sionistas e Estados Unidos e aliados, porque hoje a gente não está falando sobre governo no Israel, ao exército no Israel, a gente está falando sobre exércitos de mundo inteiro, porque a gente sabe quando a América, Estados Unidos, ela dá uma decisão, ele tem que servir o valer para todos os cantos que essa decisão chega. Infelizmente hoje está chegando para a terra ocupada palestina, para executar, para eliminar o povo palestino, assistir crianças mortas dentro de um hospital. A minha pergunta é onde são a humanidade? Onde estamos hoje? Quem estamos vivendo com quem nessa humanidade? Onde as pessoas, por que não está reagindo? Essa é uma pergunta, uma crítica a gente deixa para a população do mundo inteiro, porque significa isso que hoje nós, amanhã vocês próximos estão no lugar, como outro plano, como outro sistema, como outra economia como funciona. A gente está vivendo na América Latina, a gente sabe a história muito bom dos países vizinhos, do Brasil, de como o Ocidente olha para o povo. Não tem pedaço para o povo, tem pedaço para a economia, tem pedaço para interesses, cada um lado do mundo. Entendi. Obrigado. Eu tô aqui com o Marcos da LSR e eu queria saber qual a importância para vocês de estar construindo esse ato aqui e outros atos em defesa do povo palestino no contexto dessa escalada do massacre de Israel contra a Palestina. E além da importância, né, de estar aqui, o que vocês acham que é importante levar para a população de informação com relação ao que acontece lá, o que talvez seria uma boa solução para o conflito? Sim. Não, eu acho, primeiro, obviamente, entender que o que está acontecendo agora é resultado de décadas de ocupação e repressão contra o povo palestino, né? E que agora é importante travar a luta para impedir um massacre ainda pior, como a invasão em Gaza, que Israel está preparando agora. Ao mesmo tempo, é importante a gente discutir o que pode ser uma solução mesmo, porque eu acho que é importante ver que os palestinos têm o direito de se defender com armas também, mas a solução não é militar, principalmente. E nesse sentido, o ataque de Hamas contra pessoas civis e inocentes é contraprodutivo, porque a gente acha, né, mesmo se não tem nenhuma comparação com o terrorismo de Estado de Israel, ele não ajuda a construir um movimento que tem que ser um movimento que também traz a população israelense, que traz os povos dos países ao redor para uma solução que a gente acha que tem que ser uma solução socialista, né? Porque não existe capitalismo sem repressão, opressão, etc. É uma solução que é baseada em alguém que vai explorar o outro,
não vai ser possível, né? Então a gente acha que trazer uma linha classista de unidade na luta contra todos os regimes repressivos vai ser o jeito de conquistar a liberdade nacional para o povo palestino, né? Numa luta por uma federação socialista que nenhum oprime ninguém, né? Beleza, valeu. Eu tô aqui com a Lívia, do Levante Popular da Juventude, do CONEM, e eu queria saber, pelo Levante, qual a importância que vocês veem de estar aqui construindo esse ato em defesa, em solidariedade ao povo palestino, que está sofrendo aí uma escalada de violência por parte de Israel, do massacre, né, que acontece lá. E além da importância, né, de estar aqui, o que vocês acham que é legal trazer para o debate público sobre esse tema, para conscientizar as pessoas, talvez de alguma solução para o conflito, vamos dizer assim, ou de noções básicas desse conflito? Primeiramente, a gente entende que o que tem acontecido agora com o povo palestino é realmente um processo de genocídio que o Estado de Israel tem cometido e vem cometido há décadas, assim. Só que agora, quando a bomba explodiu, né, literalmente dizendo, é que o mundo se percebe com a atrocidade que vem acontecendo. Então, de fato, é genocídio e é um genocídio que tem respaldo pelos Estados Unidos, o que nos leva a entender justamente que tem uma questão que configura aí o imperialismo. Quando a gente vê que é vetada pelos Estados Unidos a decisão de cessar fogo e do corredor humanitário na faixa de Gaza, então a gente percebe que realmente tem interesses além do Estado de Israel, e os interesses realmente vêm dos Estados Unidos. E aí uma comparação que eu acho que o povo brasileiro poderia fazer é que realmente tem acontecido isso diariamente nas nossas favelas, nas nossas periferias com o povo preto. Então essa comparação, por mais distante que ela possa parecer, pra gente ela é muito significativa, porque isso leva o debate para a boca do povo e eles conseguem ver o que vem acontecendo. De solução, assim, primeiramente é esse ato que a gente tem feito hoje por justiça, por paz e pelo fim do genocídio do povo palestino. Ele é o primeiro passo porque mostra aí que tem notariedade o tema, mas também mostra que o povo unificado consegue pressionar o governo, porque o governo brasileiro precisa continuar com a sua decisão de pedir o cessar-fogo, primeiramente. E depois disso a gente tem que levar essas pautas para além disso. Não vem acontecendo só em Israel, vem acontecendo no restante do mundo inteiro. A gente só não sabe disso e a gente ainda não tem a notariedade que deveria ter. É isso. Tá bom. Obrigado. Eu tô aqui com a Júlia, da Unidade Popular, da UJR, também da Federação Nacional de Estudantes Técnicos. E eu queria saber o seguinte, pelo P e pelas organizações de vocês, primeiro, qual a importância de estar nesse ato em solidariedade ao povo palestino, no meio desse massacre ainda maior que Israel está cometendo agora, nos últimos dias? E qual seria o caminho que vocês acham mais adequado de sugerir para a população pensar para resolver essa questão na Palestina, com Israel e tudo? Enfim, a leitura que o nosso partido tem e que a própria União da Juventude de Rebelião tem é que o que tem acontecido hoje na Palestina e em Israel é mais e que o genocídio do povo palestino hoje e sempre, né, significa o avanço do imperialismo nesse espaço, né? Então significa a tentativa de apagamento de toda a luta de um povo, de toda a resistência que esse povo tem vivido há anos, assim, e que é só mais um reflexo do imperialismo, né? Então é só mais um reflexo do que hoje o capitalismo tenta fazer, não só na Palestina, mas em vários outros lugares, né? E que hoje o que a gente está vendo desses massacres mais que estão saindo nessas grandes mídias, né? É algo que cotidianamente já acontece, né? Então, cotidianamente, os trabalhadores da Palestina, o povo palestino já é impedido de viver com qualidade. Então, tem vários relatos de famílias que vivem separadas, né? Não vivem na mesma casa porque as tentativas de ataque, de
bombardeamento, elas não são recentes, elas são constantes na vida dessas pessoas. E que, primeiro, para o povo brasileiro levar a consciência do que o povo palestino tem vivido, porque o que as grandes mídias hoje mostram é a perspectiva de Israel, que realmente a Palestina é um estado terrorista e enfim, o grande caos na Terra está acontecendo por conta desse povo, né? O que não é a verdade, assim. E que, na verdade, a própria existência do Estado de Israel significa a tentativa de massacrar o povo palestino, né? De acabar, assim, com a perspectiva que esse povo tem, assim. E que, para o povo brasileiro, a gente conseguir trazer essa perspectiva, então trazer essa leitura, assim, e por isso, inclusive, que a gente, nessa quinzena do Jornal A Verdade, traz 2 matérias sobre a questão da Palestina, mas também acho que para o povo palestino é de resistir ao máximo e da maneira que for possível, né? Porque hoje o que o Estado de Israel tem de estrutura para acabar de fato com o povo palestino é gigantesca. Inclusive o Léo Péricles, que é o presidente do nosso partido, fez um vídeo que ele citava que deixaria Hitler e Mussolini com inveja, porque essa é a realidade, né? Quantas crianças não foram assassinadas nesse bombardeamento do hospital, assim, uma crueldade que poucas vezes a gente viu na história da humanidade, né? E que é possível a gente conquistar a libertação de todos os povos do nosso mundo, assim, né? Mas que para isso a resistência do povo, a resistência popular é o que dá garantia, assim, né? E o que dá uma mínima chance, assim, de esperança, assim, né? De luta, de perspectiva de transformar, assim, a realidade que eles vivem. E pra gente, a única saída mesmo é a libertação de todos os povos, né? A construção de uma sociedade onde o imperialismo, ele caia por terra, onde o capitalismo caia por terra, porque isso é só mais um reflexo. É só mais uma nova fase, assim, de avanço do imperialismo, né? Prova disso foi a posição dos Estados Unidos ontem na ONU, assim, né? Então, que falou que cessar-fogo não é uma opção, porque para eles isso é interessante, assim. Então, eu acho que a leitura que a gente tem feito dentro da UP é essa, assim, né? E que a solidariedade entre os povos é algo que pode fortalecer muito a luta dessa própria população, assim, né? Então, que hoje esse ato ele é muito simbólico. Hoje o ato que os estudantes organizam, que os movimentos sociais organizam para dizer que o povo palestino merece sim a liberdade, merece sim a libertação, assim. E eu acho que é um pouco disso. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o João, da Rebeldia, do PSTU, também da Palestina Livre, da ESPP. Mas pela Rebeldia e pelo PSTU, eu queria saber qual a importância que você vê de estar aqui construindo um ato em defesa, em solidariedade ao povo palestino, frente a esse aumento do massacre que Israel está cometendo, né? E além da importância de estar aqui, vocês têm alguma alternativa que vocês acham importante jogar no debate público para a resolução do problema na região da Palestina, de Israel? Com certeza. Olha, o ato de hoje ele é muito importante porque nos últimos dias a gente tem visto um verdadeiro banho de sangue, um massacre do povo palestino, que tem vitimado, inclusive, 1/3 dos mortos são crianças que foram vitimadas. Hoje já são mais de 1.000 crianças que morreram, pela estimativa, uma criança a cada 15 minutos foi vitimada por conta da força genocida de Israel. E a gente está aqui hoje representando essa juventude que não vai se calar diante do massacre contínuo que já continua há 76 anos em Israel pelas mãos do Estado sionista, do Estado terrorista que hoje é comandado por Netanyahu. A gente acha que é central que todos os trabalhadores, os estudantes se somem no ato de domingo, que vai acontecer na Praça Oswaldo Cruz às 11 horas aqui em São Paulo, porque vai ser um ato gigantesco onde a gente vai poder colocar todos os trabalhadores, todos os
nossos estudantes na rua para dizer de uma vez só que esse massacre, que esse genocídio tem que acabar. Mas como alternativa, a gente acha que é muito importante que a partir aqui do Brasil, a gente exija do nosso governo que rompa todos os acordos com Israel, seja político, seja comercial, que Lula tenha coragem de fazer o mínimo, que é o que fez o Petro na Colômbia, que foi expulsar o representante de Israel de seu país, e que a gente exija desde aqui uma campanha fortíssima de boicote, desenvolvimento e sanções a Israel. A gente acha que é impossível uma alternativa, uma saída de 2 estados na Palestina ocupada e invadida por Israel hoje. A gente acha que a gente precisa de uma Palestina única, livre, laica e não racista, que comporte todos, e democrática, que comporte todos os povos, sejam árabes, sejam muçulmanos, sejam israelenses, sejam judeus, sejam muçulmanos, sejam cristãos, e que a gente comece uma nova intifada, que o povo palestino e o povo árabe se unam em uma nova intifada para derrotar não só os governadores de Israel, não só o governo de Israel, mas também toda a burguesia árabe, construindo uma revolução socialista no Oriente Médio. Beleza, valeu. Eu tô aqui com o Ziad Saif, da FEPAL e também da comunidade muçulmana de São Bernardo do Campo. E eu queria saber, pela FEPAL, qual que é a importância que vocês veem desse tipo de ato em solidariedade ao povo palestino, frente a esse massacre que Israel está aumentando contra os povos palestinos, contra a Palestina. E além da importância desse tipo de ato, o que você acha que é importante trazer para o debate público sobre todo esse conflito, a solução que vocês acham que seria mais adequada? Enfim, quais são as mensagens aí que você acha importante pautar no debate público? Primeiro, boa noite. Por que é importante atos como esses? De movimentos estudantis e movimentos sociais, principalmente movimentos estudantis, porque leva para a mesa de debate, né, aquilo que a gente almeja para o futuro. Leva para a mesa de debate de que a gente sabe que o Estado de Israel, se eu não me engano, é o último governo que aplica o apartheid no mundo. Nós vivemos aí a África do Sul que se libertou, né? Nós se livramos do nazismo, né? E hoje nós vivemos o sionismo, um governo europeu que foi instaurado no Oriente Médio, pratica e ataca o povo local de uma forma genocida. Por exemplo, agora nós estamos Gaza sitiada. Aí você fala assim, não é genocídio. Sim, é genocídio porque, olha, você vai morrer. Eles não deixam você sair, né? Fala, desocupem tal prédio, mas aí eles bombardeiam outro também, né? Então, por isso que é importante a gente estar aqui hoje, para levar isso para a mesa de debate, para a gente transformar isso em uma ação pública, para que isso não venha acontecer, né? E denunciar, levar aos órgãos governamentais que nós estamos contra o genocídio de qualquer povo, que nós somos contra o massacre e matança de médicos, enfermeiros, bombardear hospitais. Isso é surreal, é inaceitável no século que a gente está vivendo hoje, no século da informação, da tecnologia. E isso veio para o mal, a gente está vendo o mal sendo aplicado. Então, por isso que é importante a gente estar aqui hoje, se manifestar, denunciar e incriminar aqueles que devem ser incriminados. Né? Lutar contra essa mídia, a grande mídia, que não só divulga a mentira, pratica a mentira e provoca a discórdia dentro do nosso povo Brasil. Esse é o grande objetivo. Entendi. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Igor, do Movimento Brasil Popular. Ele estava na Cisjordânia, na Palestina, né, até recentemente, teve que voltar para o Brasil, né? E eu queria saber o seguinte: primeiro, qual a importância que você vê de estar aqui prestando solidariedade ao povo palestino que está sendo ainda mais massacrado agora, né, nesses últimos dias por Israel? E além disso, se você quiser comentar aí coisas que as pessoas poderiam saber, né, sobre a sua experiência lá, que pode ajudar a ilustrar um pouco o problema. Se você quiser comentar as soluções que você acha que seriam adequadas,
para além, né, do posicionamento do Movimento Brasil Popular, né? Pode ficar à vontade. Não, perfeito. Primeiro eu agradecer o convite para falar. Acho que solidariedade internacional deve ser o princípio de toda organização de esquerda no mundo. Assim. Acho que a gente não pode achar que a luta é só uma luta nacional. Eu acho que a luta é uma luta internacional, especialmente quando a gente está falando de povos colonizados, como é o caso do Brasil. Eu acho que a gente, como uma ex-colônia, mas ainda sofrendo com várias questões coloniais, a questão da negritude, né, do racismo, a questão dos povos indígenas, eu acho que para a gente ser solidário internacionalmente, a gente reconhecer também o nosso lugar no mundo como povos coloniais e reforçar essa parceria, essa solidariedade entre países do sul global. Então acho que primeiro essa é a importância máxima, mas também em relação à Palestina especificamente, porque a Palestina eu acho que ela é a síntese do que o colonialismo faz com as pessoas, com os seres humanos. Ele desumaniza, ele transforma as pessoas em animais. Eu acho que isso soa muito comum pra gente, né? Os negros foram transformados em quê? Em mercadoria. Os palestinos são transformados em quê? Em animais, em seres abjetos que ou são terroristas ou não merecem a vida. Então a vida de um palestino vale menos do que a vida de um branco israelense, de um branco europeu. Então eu acho que pra gente é fundamental exercer esse internacionalismo, porque é uma causa que diz respeito ao Brasil também, e a gente tem a nossa própria Palestina aqui dentro. Em relação à minha experiência na Palestina, eu fui com um movimento ecumênico que há 20 anos tem um programa na Palestina de observação internacional de violação de direitos humanos, mas também do que a gente chama de presença protetiva. Ou seja, a ideia de que a presença internacional coibiria ou coíbe uma escalada de violência, uma escalada de opressão contra o povo palestino, que é quem sofre diariamente, né? O que eu posso dizer sobre presença protetiva é que, infelizmente, eu sinto que recentemente Israel tem tido um cheque em branco para fazer o que quiser. Então, mesmo na frente de nós, observadores internacionais, ou até mesmo dos turistas em locais muito, muito turísticos, a gente vê cenas lamentáveis. Por exemplo, o que eu posso narrar do que eu vi, crianças indo para a escola, tendo seus livros didáticos retirados, porque os livros didáticos tinham a bandeira da Palestina, que é proibida, né? Isso dentro de Jerusalém Oriental, que em tese, segundo a partilha que Israel inclusive é signatário, Jerusalém Oriental é dos palestinos, mas o Ministério da Educação quer exigir que eles usem os livros israelenses. Então, além disso, por exemplo, eu fui fazer pastoreio, né, junto com comunidades beduínas. O simples fato de ter que ter um internacional lá para que esse beduíno, esse povo beduíno possa fazer o pastoreio, né, dos seus animais com tranquilidade, e mesmo assim a gente ainda teve acosso, né, a gente chama de foi acossado pelos colonos judeus, né, israelenses que moram na Cisjordânia. Isso prova o quanto o Estado de Israel é conivente com essa violência. Sobre a questão do que eu diria assim de solução, eu acho que isso é uma das perguntas mais difíceis, porque para mim a solução quem tem que dizer é o povo palestino. A gente tem solução de 2 estados, um estado, federação, enfim, tem várias pessoas que pensaram várias soluções, mas eu acho que a solução vai vir na prática, na luta. E o povo palestino que tem que dizer qual que é a solução que eles querem, o que eles querem, para onde eles querem avançar. O que eu sinto que o povo palestino, pelo que eu absorvi das conversas, tem muito em mente. Eles querem segurança, eles querem paz, eles querem poder voltar para a terra de onde eles foram. Isso não quer dizer que eles querem que os judeus vão embora. O que eles querem é que o sionismo acabe, que o Estado sionista seja extinto, porque ele é a causa do problema. Mas eles coexistiam há muito tempo com os judeus. Então, assim, para eles não há problema nenhum em coexistir com os judeus. A gente tem, inclusive, boas experiências, por exemplo, na cidade de Haifa, até mesmo em Jerusalém, de organizações palestinas e judaicas não sionistas, anti-sionistas, que tentam promover a coexistência. Isso já existe, mas é impossível
a gente alcançar uma solução com um Estado colonial racista como é o Estado de Israel. Então acho que são um pouco das palavras que eu queria dizer e do que eu aprendi também nessa experiência. Beleza, valeu. Eu tô aqui com o Márcio, dirigente do MST por São Paulo, e eu queria saber o seguinte: qual a importância de estar aqui nesse tipo de ato em defesa, em solidariedade ao povo palestino que está sofrendo aí um aumento do massacre por parte de Israel nos últimos dias, né? Um aumento bem grande. E eu queria saber também, além de informar, né, isso, vocês têm algum balanço sobre qual seria o melhor caminho para a resolução desse conflito na Palestina, em Israel? Olha, nesse momento, atos em defesa do povo palestino e pela paz é fundamental. E ele tem que acontecer em escala internacional. Todos os países têm que se levantar em atos que sejam em solidariedade ao povo palestino e pedir a iminente paz naquele território. Quanto mais se prolonga a guerra, mais vidas palestinas serão perdidas, porque a disparidade de força é muito desigual. Israel é um Estado colonial, financiado pelos Estados Unidos. Eles têm um arsenal muito superior à resistência popular palestina. E nós temos que denunciar esse processo de 70 anos de invasão, de subjugação dos territórios palestinos a essa política genocida e colonial israelense. Portanto, solidariedade ao povo palestino significa reafirmar que aquele povo tem direito a ter seu próprio Estado, tem direito a ter seu próprio território regido a partir dos seus interesses, dos interesses dos palestinos. Israel não tem que impor, não tem que ditar nada ao povo palestino. É o povo palestino com as suas contradições que deve projetar o seu momento de libertação. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Bira, que é do PCdoB e também da CTB, e eu queria, pela CTB, te perguntar o seguinte: qual que é a importância que vocês veem de estar aqui prestando solidariedade ao povo palestino, depois de tanto massacre dos últimos dias, né, que esse povo está sofrendo, e qual a importância de estar aqui e o que é importante a sociedade saber, os trabalhadores saberem com relação a esse conflito? A primeira coisa é o seguinte: nós não devemos botar no mesmo patamar os agressores que 75 anos estão agredindo a Palestina, tá certo? Botar no mesmo patamar que os agredidos durante esse tempo todo. Então o que está acontecendo lá é uma covardia, uma canalice, que estão assassinando crianças, estão querendo tirar 2 milhões de pessoas da faixa de Gaza na base da ignorância, do tiro, da bomba, tá certo? Sabotando, não deixando entrar água, combustível, não deixando entrar alimento, não deixando entrar remédio. Isso é um absurdo. Nós temos que fazer uma campanha mundial para que se pare esse morticínio, que se pare essa covardia do Estado genocida do Israel. Então é preciso juntar o povo inteiro do mundo inteiro para dar um basta a essa carnificina. A Palestina é dos palestinos, não é de Israel. Então isso tem que ficar claro, a ONU tem que tomar um posicionamento claro. Recentemente uma mulher negra, embaixadora dos Estados Unidos na ONU, foi ontem, vetou o cordão humanitário para deixar as pessoas saírem, para poder se cuidar. Ainda não bastasse isso, ainda jogaram uma bomba que matou mais de 500 pessoas, entre profissionais, pessoas que estavam se tratando, que foram agredidos pelos covardes, tá certo? Mataram 500. Lá jogando bomba lá dentro. Então é o seguinte, não deve nada a Hitler, ao fascismo, tá certo? Por isso é preciso isolar e derrotar
esses covardes de Netanyahu e companhia bela que está fazendo esse genocídio. Mas o povo é forte, a humanidade é maior e íamos derrotar esses elementos com a nossa luta. O mundo inteiro estão fazendo manifestações em defesa da Palestina, contra a agressão, contra a guerra. Por isso que nós estamos aqui, a importância de dar essa força. Já fizemos lá no armazém do MST, fizemos outra aqui, já tem em vários lugares do país, está sendo feita e nós vamos continuar fazendo para que se possa definitivamente salvar as crianças, salvar as mulheres, salvar os idosos, salvar os militantes que estão sendo agredidos covardemente por esses canalhas que a serviço dos Estados Unidos e do imperialismo norte-americano. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Kenzo, da Faísca, da USP, e eu queria saber qual a importância de estar nesse ato, nesse tipo de ato em apoio aos palestinos, né, que estão sofrendo uma escalada do massacre colonial por parte de Israel. E além da importância de estar esse ato de solidariedade, qual o caminho que vocês acham mais adequado para solucionar essa série de conflitos e massacres nessa região? Oi, boa noite. Bom, acho que esse ato ele é bastante importante, assim como vários atos que estão sendo expressos, não só aqui em São Paulo, né? Nessa semana mesmo vem sendo realizado no mínimo 3 atos aqui na capital, né? Mas não só aqui no Brasil, no mundo todo a gente está vendo expressões de indignação e de enfrentamento a essa situação temível assim que está sendo colocada, né, lá na Palestina. E acho que justamente a importância de atos como esse é porque não diz respeito apenas a um único conflito isolado, que não diz respeito a nada da nossa realidade. Pelo contrário, né? Acho que a gente enxerga, né, enquanto, sobretudo, né, um país que também acaba sendo alvo do imperialismo aqui no Brasil, como essas influências, na realidade, elas acabam se expressando de diferentes formas. E, inclusive, eu acho que, pensando até num contexto mais particular aqui em São Paulo, né, a gente vê situações de compra de armamentos por parte da polícia que vem de Israel, né, ou seja, as mesmas armas, o mesmo aparato que está sendo utilizado para assassinar palestinos. A gente vê essa expressão a partir do extermínio também dos povos oprimidos, né, do povo negro, das pessoas que moram nas favelas aqui em São Paulo, no Brasil de conjunto. E aqui na própria universidade, né, o ato está acontecendo aqui no Largo São Francisco. A própria USP, ela acaba tendo convênio e relações institucionais com outras universidades de próprio Israel e uma organização sionista abertamente, como a Organização Sionista Mundial, né? E que a partir dessas relações acaba se tendo um papel, inclusive, de endossamento, quanto não de cumplicidade e colaboração com essa situação que a gente está se vendo, né? Afinal de contas, esses países, essas universidades, inclusive, que a gente está se deparando, que tem essa relação com não só a USP, mas a Unicamp também, e que vem inclusive despertando processos de luta, manifestações diante dessa situação. São universidades que desenvolvem a sua tecnologia, inclusive a serviço de cooperação com a tecnologia militar, ou seja, eles utilizam o conhecimento dessas universidades também a serviço das opressões, do extermínio. Então, eu acho que tem tudo a ver com a nossa realidade enquanto juventude, porque a gente não pode admitir que as nossas universidades sejam parte disso, a gente não pode admitir que, enfim, né, inclusive essa própria situação de escalada de violência também diz respeito a como países endossam isso, né? Países imperialistas. A gente vê claramente os Estados Unidos vetando
medidas que poderiam, inclusive, amenizar a situação parcialmente, ou mesmo declarando abertamente que seguem apoiando Israel, que uma situação absurda como o bombardeio no hospital, que ceifou 500 pessoas, tenha vindo do lado dos palestinos. Então é um absurdo e a gente tem que repudiar isso, seja aqui no Brasil, seja no mundo. Eu acho que parte, inclusive, da resposta de como se enfrenta isso também é uma resposta internacional, porque na nossa visão não é apenas uma questão que dependa apenas dos palestinos. A gente parte, obviamente, de solidarizar aos palestinos e deles terem direito a se auto-organizar, a se autodefender, mas a gente acha que também existe um papel que poderia ser cumprido pela classe trabalhadora a nível internacional, seja na Palestina, seja nos demais países, seja aí no próprio Israel, porque a gente vê, inclusive, expressões de solidariedade internacional, como nos próprios Estados Unidos, quando a gente vê judeus e organizações trabalhistas e sociais invadindo o Capitólio, né, quer dizer, ocupando o Capitólio para protestar, para justamente protestar, inclusive, as relações que se tem dos Estados Unidos com Israel, que armam e permeiam e reproduzem essa situação de conjunto. E eu acho que isso se reproduzindo a nível internacional, com certeza, eu acho que é um caminho que possa fazer com que se avance essa situação, assim como na Palestina, né? A gente pensar como que a própria classe trabalhadora possa dar uma resposta a partir disso. A gente vê expressões como de sindicatos na Palestina tendo uma nota em conjunto contra o armamento, né, a Israel vindo de outros países. Então, acho que certamente atos como esse têm tudo a ver e eu acho que apontam em certo sentido o caminho de como a gente na realidade pode construir uma grande rede de solidariedade, mas também de enfrentamento e luta contra o imperialismo e consequentemente também contra essa expressão que é o massacre que está acontecendo na Palestina por parte de Israel. Beleza, valeu.